É Cruzeiro, é Fernando Diniz para buscar a primeira vitória no comando celeste, para buscar a primeira vitória do Cruzeiro na era Fernando Diniz e claro, né, para pegar aquele embalo, para pegar aquela confiança pro meio de semana, Copa Sul-Americana, é o Lanús na Argentina, mas hoje o duelo é contra o Atlético Paranaense, é o Cruzeiro contra o Furacão, aliás, Furacão nesse momento numa situação muito delicada, pressão gigantesca, o Furacão é o 18º colocado, o Cruzeiro é o 8º, tem 44 pontos, enquanto o Atlético Paranaense tem apenas 31 pontos. Eu tô botando fé, hein? Tô botando a maior fé para sair a primeira vitória do Cruzeiro sob o comando do Fernando Diniz. Mas vai ser um time mesclado, vai ser um time alternativo. Quem conta tudo pra gente no Rádio Esportes neste sabadão é o Emerson Pansieri. Bom dia, chega mais, Emerson. Bom dia, Tiagão. Um abraço pra você, meu amigo Thiago Reis, quem acompanha aqui o Rádio Esportes Itatiaia, Nação Celeste. Também grande Alê, Nath Fiuza, todo mundo aqui com a gente também na bancada, pra gente falar desse Cruzeiro que está ontem hospedado e concentrado em Curitiba desde o início da noite de ontem. Fizemos aqui na turma do bate-bola, inclusive, essa chegada, contando também com o apoio do Fabrício Calazans, as imagens do Cruzeiro que não divulga mais lista de relacionados, né, Thiago? E então deu pra gente perceber algumas coisas importantes e alguns assuntos pra gente explorar também aqui dentro do Rádio Esportes. Pra começar, no gol tem mudança. Cássio não foi. Aliás, agora 11h42 deve estar na Toca da Raposa fazendo mais uma sessão de tratamento. E isso vai acontecer também possivelmente amanhã e ele se junta à delegação do Cruzeiro em Curitiba para seguir rumo à Argentina. O Cássio, que falamos ao longo da semana antes do jogo do Lanús, falamos ontem também aqui no Rádio Esporte, esse problema na coxa, é o edema, não chega a ser uma lesão séria, mas dá um incômodo, fica ali tendo uma limitação de movimento, por isso, segura o Cássio, dá esse tratamento para ele, preserva o jogador, é um nome importantíssimo para quarta-feira e tem toda a confiança do Anderson, confiança essa do Robertinho, do Fernando Diniz, do João Paulo também, que é preparador de goleiros do Cruzeiro, faz parte dessa comissão fixa da casa, né, do Clube Celeste. Então, essa alteração no gol, Anderson, para começar hoje na Arena da Baixada, na Liga Arena. Deixa eu aproveitar, Thiago, e passar essa lista de relacionados, porque ela tem muita coisa pra gente explorar com os nossos comentaristas. Pro gol, então, Anderson já tá certo para começar com o Léo Aragão e o Grando, o Gabriel Grando. Para as laterais, tem o William, o Gasolina, o Marlon e o Kaique. Pra zaga, João Marcelo, Zé Ivaldo, Vidalba e Jonathan Jesus. Pro meio campo, Lucas Homero, Japa, Ramiro, Lucas Silva, o Wallace, Matheus Henrique, Matheus Pereira, Peralta, o Vital, o Barreal e o Vitinho. Pro ataque, Lautaro Dias, Caio Jorge, Gabriel Veron e Rafa Silva. Depois a gente vai tentar montar esse Cruzeiro, mas é importante peças sendo liberadas. O próprio Lautaro Dias, que foi baixa nos 2 últimos jogos do Cruzeiro, contra o Bahia e contra o Lanús, voltando a ser relacionado, e o Japa, Thiago, que também ganha condição de jogo, fez esse tratamento no pé direito, tá pronto, caso queira o técnico Fernando Diniz para essa partida. Lembrando que eu falo do Cruzeiro em nome de Betfair, tem sempre apostas grátis toda semana, Thiagão. Olha, nós vamos detalhar essa escalação com o Pansieri mais adiante para análise dos comentaristas. Agora, precisamos falar desse início, né? O alerta que está ligado na Toca da Raposa quanto ao trabalho do Fernando Diniz, né? O Cruzeiro não venceu ainda sob o comando do Diniz e hoje tem essa baita pedreira. Então quero trazer os comentaristas do Rádio Esportes, Nath Fiuza e Ale Oliveira, para falarmos primeiro do extracampo, esse externo que nesse momento é de muita pressão. Bom dia, Ale Oliveira. O Cruzeiro com essa questão externa, né? Até antes de falar da ausência do Cássio, das mudanças do time, mas de fora para dentro, a pressão é grande. Ale, bom dia. Bom dia, é grande até porque a expectativa criada depois do bom início, né? O bom turno do Cruzeiro,
realmente mexeu com a torcida, né? O time estava muito bem, obrigado, estava ali entre os primeiros colocados, sonhando com o G4, consegue a sua classificação como primeiro do grupo na Sul-Americana, vai aumentando a expectativa, chega o Pedrinho com uma série de ações muito positivas, contratando jogadores importantes, jogadores que são bons, alguns ainda não jogaram bem com a camisa do Cruzeiro, basicamente, né? Mas de qualquer forma a expectativa vai aumentando e aí a frustração é proporcional, não é isso? E o time realmente vive um momento um pouco mais complicado, já são 6 jogos sem vencer, no Campeonato Brasileiro 1 vitória nas últimas 11 rodadas, é a 5ª pior campanha do retorno e principalmente o time não está jogando bem, o time não se encontrou, talvez a exceção seja o segundo tempo contra o Bahia, que o time mostrou mais alguma coisa e tal, mas fato é que ou as ideias ainda não foram assimiladas ou as ideias não estão dando certo, mas o time não está jogando bem. O Lanús realmente é um time muito fraco, completou no jogo contra o Cruzeiro 10 partidas sem vencer, mas se mostrou mais organizado que o Cruzeiro e no segundo tempo ficou próximo inclusive do resultado positivo, né? Eu não tenho nenhuma dúvida, e acho que até o treinador, a torcida do Lanús tem essa percepção de que individualmente o Cruzeiro é um tanto melhor que o Lanús. Jogador por jogador é um tanto melhor. Você vê até no trato com a bola. Mas o que a gente viu foi muito diferente no Mineirão. Então a gente tem uma expectativa que esse caráter decisivo, principalmente na Sul-Americana, faça com que as coisas mudem. E a verdade é o seguinte, o time não começou bem com o Diniz, o time já não estava bem antes, embora tenha vencido o Libertad fora de casa nas quartas de final, vencido com propriedade. Mas se você ganha a classificação para decisão, vai para uma final de Sul-Americana, tudo isso muda, Tiagão. E vencer, ganhar de 1-0 do Lanús lá, mas assim, tá muito longe de ser impossível. Vou te falar uma coisa, é claro que diminuiu o favoritismo do Cruzeiro, mas eu ainda considero o Cruzeiro leve favorito mesmo jogando fora de casa, porque tem jogadores muito mais valiosos do ponto de vista técnico do que o seu adversário. O Nath Fiuza, o Ale Oliveira projetou aí o jogo do Lanús e é o que o torcedor tá sentindo, né? O torcedor do Cruzeiro está de fato pensando, vivendo, respirando esse jogo de Sul-Americana. Mas o jogo de hoje, até para as pretensões do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, não pode ser colocado de lado, ainda que o Cruzeiro vá poupar jogadores importantes. O Pansieri vai trazer o provável time daqui a pouquinho, mas diante deste cenário, hoje é aquela história do que vier lucro lá em Curitiba, ou tem sim o Cruzeiro que jogar para vencer e buscar o resultado e a se considerar, como eu disse, o momento terrível do Atlético Paranaense, depois de muito tempo, né, de muitos anos, Furacão convivendo com a possibilidade de um rebaixamento. Bom dia, Nath. Bom dia, Thiago, um abraço a você a quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes, Pance, também a Ale Oliveira. Olha só, eu acho que o jogo de hoje, o resultado do jogo de hoje pode influenciar muito no jogo da semana que vem. A gente está vivendo uma semana decisiva com o Cruzeiro, né? A quarta-feira o jogo contra o Lanús pode decretar o que vai ser essa reta final de ano e, consequentemente, as aspirações de que o Cruzeiro vai conseguir para a temporada 2025. Chegar à final da Copa Sul-Americana e a possibilidade de ter a vaga na Libertadores é algo muito importante e se difere de um cenário em que talvez quando o Cruzeiro voltar ao Brasileiro, essa chance de G6 já esteja muito distante e aí você tem que torcer por um G7, por um G8, enfim. Então a gente está vivendo uma semana em que muita coisa se define na vida do Cruzeiro. E aí eu acho que o resultado de hoje pode ter um impacto muito grande no jogo da semana que vem, pro bem e pro mal. Se vence hoje, alivia um pouco da pressão pro lado do Diniz, que ainda não venceu. Acho que dá um aspecto assim de fechamento entre técnico e vestiário, entre técnico e grupo de jogadores, do tipo, galera, vamos todo mundo aqui dar as mãos, estamos fechados nesse objetivo, bora tentar um bom resultado contra o Furacão, bora levantar a nossa moral, a nossa confiança pro jogo contra o Lanús na semana que vem. E se hoje, dado o cenário do adversário, o Cruzeiro vai lá e não joga bem e ainda perde pro Atlético Paranaense, mesmo sendo um jogo de casa, fora de casa, aí você aumenta esse caos. Então, acho que o que o Cruzeiro tem que buscar hoje é a tranquilidade, é o respaldo para jogar um pouco mais tranquilo na semana que vem. O fato do Furacão estar muito mal aumenta de alguma forma a responsabilidade do Cruzeiro. Agora, tem algo que precisa ser dito, né, Thiago? Para além do resultado, a gente está querendo ver um Cruzeiro dar mostras de um futebol melhor. Porque a gente fala muito aqui que o Seabra foi demitido em função dos resultados, mas a reta final do Seabra, o Cruzeiro também já não desempenhava bem. O jogo contra o São Paulo foi muito ruim, o jogo contra o Cuiabá foi muito ruim. Você tem ali
um recorte do jogo contra o Vitória, tenebroso, 2 gols do Dineno na Bacia das Almas no segundo tempo para buscar o empate. Você tem a vitória contra o Atlético Goianiense, em que o time também passou aperto para vencer o lanterna da competição. Então, a queda de desempenho acontece, os resultados não vieram. Com o Diniz, a queda de desempenho não melhora, os resultados não vêm. Então, acho que se hoje se mostrar uma equipe minimamente mais organizada e conseguir um resultado que dê um pouco mais de tranquilidade para quarta-feira, é o suficiente. Ô Pansieri, qual a programação do Cruzeiro? Almoça por aqui ainda? Já está por Curitiba? Qual é esse caminho do Cruzeiro? E claro, Pansi, evidentemente o caminho para Argentina, já que tá todo mundo pensando no compromisso com o Lanús. O Cássio almoça em Belo Horizonte, o restante do time lá em Curitiba, né, Pansieri? Exatamente, o Cássio tá aqui em Belo Horizonte e deve amanhã, Thiago, também fazer uma sessão de tratamento na Toca da Raposa para se juntar à delegação em Curitiba. A ideia, qual que é a ideia? O Cruzeiro faz o jogo hoje, descansa em Curitiba à noite, amanhã faz uma janela de treinos na capital paranaense e depois dessa janela de treinos o time embarca rumo à Argentina. Então o Cruzeiro ainda chega neste domingo na Argentina e lá treina segunda, terça pro jogo contra o Lanús na quarta. Essa vai ser a rotina do Cruzeiro, com o Cássio chegando para se juntar à delegação, óbvio, né? Aqui tem tratamento mais adequado por conta de ferramentas profissionais à disposição, toda a aparelhagem que foi modernizada também no Cruzeiro, ainda com o Ronaldo, teve ali o aporte também do próprio Pedrinho, né, para fazer aquela reforma na Toca da Raposa, e isso incluiu também essa parte de departamento médico, departamento de saúde com os profissionais que lá estão. Por isso teve essa opção por parte da comissão técnica de deixar o Cássio aqui e não levá-lo para o sul do Brasil. Essa é a programação do Cruzeiro, Thiagão. Boa, o Cássio se junta quando na Argentina? Provavelmente amanhã em Curitiba. E de lá ele vai para Curitiba primeiro. E de lá segue rumo a Buenos Aires. Argentina, isso. A Itatiaia já em Curitiba. Quem tem os detalhes do furacão é Fabrício Calazans. Um abraço. Chega mais, Calazans. Tô ligado, Thiago, deixa comigo, um abraço pra você, pra quem se liga no Rádio Esportes. Curitiba com 23 graus e pro momento da partida não há previsão de chuva. O clima vai ser daquele jeito hoje na Arena da Baixada. O Furacão fez promoção nos valores do ingresso, convocou o seu torcedor, campanha nas redes sociais, tudo isso em prol da vitória. Algo que não acontece há 11 rodadas no Campeonato Brasileiro. Sem vitória, um jejum incrível. São 5 derrotas seguidas. Todas sob o comando do técnico Lúcio Gonçalves, que ainda não venceu no comando do Furacão, assim como o Diniz ainda não venceu no comando do Cruzeiro. E a vitória hoje pode tirar o Furacão da zona de rebaixamento. Claro que o Furacão ainda dá uma secada em Corinthians e Vitória, equipes que estão à sua frente, com 1 ponto a mais na tabela de classificação. A grande novidade entre os 24 relacionados é o volante Fernandinho, recuperado de uma lesão de grau 3 na coxa, não joga há 2 meses, é uma opção importante para o banco de reservas. O único desfalque confirmado é o Fernando, lateral esquerdo, suspenso, 3º cartão amarelo, deve entrar na sua vaga o Esquivel. No banco de reservas ainda, e que pode aparecer inclusive como uma opção entre os 11, o Lúcio trabalhou nestes últimos dias com o Julimar, jogador que não esteve na derrota contra o Fluminense no Maracanã na última terça-feira, volta após cumprir suspensão e pode até ser titular, é uma dúvida no ataque do Furacão. Um provável time de Mikael, 3 zagueiros, Kaique Rocha, Thiago Heleno, ex-Cruzeiro, e o Lucas Beleze. Madison, ala pela direita, o Esquivel, ala pela esquerda. 2 volantes, Eric e Filipinho, e um trio ofensivo formado por Nicão, ex-Cruzeiro, Coelho e Pablo. E tem a dúvida ainda do Julimar, é o provável Furacão para encarar o Cruzeiro hoje na Arena da Baixada. Thiago. O Cruzeiro vai entrar em campo às 6:30 na Liga Arena, a Arena da Baixada contra o Atlético Paranaense. O Cruzeiro é o 8º colocado com 44 pontos, tá a 5 pontos de distância do G6 e, claro, buscando reação no campeonato para chegar a uma vaga na Libertadores de 2025 via Campeonato Brasileiro. Vamos falar mais deste jogo com Emerson Pansieri. Com um time tão mudado, com tantas ausências, dá para arriscar um provável Cruzeiro, Pansi? Pois é, Thiago, deixa eu só trazer aqui uma informação da última vitória do Cruzeiro dentro do Campeonato Brasileiro. A Nath e o Alê falavam desse assunto há pouco. Olha só, foi no dia 1º
de setembro, o Cruzeiro venceu o Atlético Goianiense por 3-1. Depois, teve derrota para o São Paulo. Depois, teve empate com o Cuiabá, empate esse que determinou a saída do técnico Fernando Seabra. Depois, teve empate com o Vasco, 1-1. Teve a derrota para o Fluminense, 1-0. E teve o empate com o Bahia por 1-1, jogo disputado no Mineirão, né? Fazendo esse recorte da última vitória do Cruzeiro, que foi diante do Atlético Goianiense, e depois essa sequência de resultados ainda não saiu um resultado positivo. Saiu no duelo contra o Libertad, né? 2-0 para cima do Libertad, mas aí era a Copa Sul-Americana e o time ainda era comandado pelo técnico Fernando Seabra. Ô Thiago, essa sua pergunta é legal e é importante explicarmos que a ideia do técnico Fernando Diniz é poupar alguns jogadores. Então, vamos pensar nesse Cruzeiro para hoje. Anderson no gol tá certo, correto? Correto. Vambora. Pra lateral direita, ele pode preservar um pouco o William. O William é o jogador que mais atuou no Cruzeiro nessa temporada. Mas não é uma característica do William. Se pegar no retrospecto geral aí do ano passado e desse ano, ele foi o que mais atuou, hein? Mas é um sintético, né? Não gosta de ficar fora o William. O problema do William é que ele não tem reserva, né? Se tirar o William, vai colocar quem? Não, Romero? Mas se ficar sem ele no jogo mais importante, vai colocar quem? Tá bom? Tá vendo? Então a dúvida isso que eu tô paira. falando, cara. Então, olha só. O William, é legal a gente colocar isso, porque o William são 50. O Thiago fez ele pontuou algo interessante. São 51 atuações esse ano, gente. 51 jogos com o William dentro de campo, né? É o que mais entrou em campo com a camisa do Cruzeiro. Depois é Matheus Pereira com 50, Romero 46, João Marcelo 45 e Zé Ivaldo 44. Então vamos lá, pra gente tentar escalar esse Cruzeiro pra hoje, né? Com essas opções aí do Diniz. Anderson, se não for o William, será que vai o Gasolina? Fica essa interrogação. A zaga, Zé Ivaldo, que foi pro banco no Cruzeiro, Zé Ivaldo. E aí segura o João Marcelo ao lado do Jonathan Jesus para começar o jogo, ou deixa o Vidalba que vem sendo titular? Eu acho que deve dar uma segurada no Marlon também, né? Pode acontecer isso. E aí colocar o Kaique, que entrou inclusive no último jogo, na partida contra o Lanús. Meio campo, Lucas Romero também pra mim é um que tá com cara de titular. Não atuou na quarta, é importante também dar rodagem pro jogador, ficou de fora desse último jogo contra o Lanús, é capitão da equipe. Vamos colocar o motorzinho desse meio campo combativo do Cruzeiro, ao lado do Peralta e o Vital, e aí você segura também um pouco o Matheus Pereira e o Mateuzinho. Posso dar um pitaquito? Claro, Ale. Tô achando que o Lucas Silva vai. E aí, será? Finalmente, depois de um mês. Ressurgiu das cinzas. Um mês A que o Fênix. Lucas Silva, gente, um mês que o Lucas Silva, que era capitão do time, que era, né, dos principais jogadores, um mês que ele não aparece. Coincidentemente, ou não um mês de Diniz, né? E aí, será que ao lado do Romero? Foi uma Pode dupla ser que jogou muito, aquele né, meio gente? campo que funcionou no início do campeonato, né? Lucas Silva, Lucas Romero, aí não teria a presença do Matheus Pereira como esse articulador. O Diniz tem gostado muito do Vital, que eu particularmente nem acho que se justifica. Mas na ausência do Matheus Pereira também é o meia mais criativo. Porque eu vou fazer a pergunta que o Ale fez. Vai pôr o MP10 pra machucar o cara? Não. Não tem como, né, gente? O Matheus Henrique e o Matheus Pereira não podem estar em campo hoje. A não ser que seja uma catástrofe o jogo lá em Curitiba. O Ale tá aqui como um ex-treinador. Você não pode deixar os caras fora de um jogo desse, até pra um vestiário. Porque é uma coisa você ter o Mateuzinho e o Matheus Henrique, que são caras que são referência no grupo. Eles vão estar lá, junto com a rapaziada. Mas jogar é outra coisa, né, Ale? É isso. Eu acho que você dá importância pro jogo, dá valor pro jogo, mas mesmo assim preserva os caras. E o Matheus Henrique vem de lesão, né? Quase que não joga nem na quarta-feira. Pois é. Fez um processo de recuperação aí apressado. Ele tem que estar bem pra semana que vem, porque pra mim, inclusive, foi o ponto alto do time do Cruzeiro na Sul-Americana. Foi quem salvou. E pra fechar, então, o time no ataque, Gabriel Veron ou o Lautaro, né? Com a presença do Caio Jorge. Pode ser esse o Cruzeiro. Ainda tem o Barreal ou o Vitinho para entrar na equipe também, caso queira, mas o Barreal tá vindo como titular, o Vitinho tá vindo de lesão. Essa é uma provável formação no Cruzeiro para esse duelo de mais tarde, às 18h30 na Liga Arena. É um time, só para explicar pro ouvinte, Thiago, é um time com muitos né, com possibilidades, porque é uma ideia da comissão técnica de preservar atletas. Eu tô me apegando muito mais ao péssimo momento do Atlético Paranaense. Se o Cruzeiro faz um gol ali rápido, esse povo vai virar uma crise. Aí o Atlético Paranaense vai ter que se apegar a essas forças sobrenaturais todas aí, porque não vai aguentar o Cruzeiro, não.